Fala galera, beleza? Aqui é o Zenin e seja bem-vindo a mais um Na Mesma Moeda Expresso. Hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais interessantes e promissores da internet, eu diria, que é o metaverso. Palavra essa que ficou muito hypada nos últimos meses, desde que o Facebook ele alterou o nome da empresa para Meta. Tá? Mas se você não sabe absolutamente nada sobre o metaverso, fica tranquilo, você vai aprender pelo menos uma pontinha desse iceberg aqui comigo. Antes de a gente ir direto para o assunto, só peço para que você deixe um like, que ajuda demais aqui no projeto. Deixe um like, um comentário no final do vídeo. Compartilha com os seus amigos esse conteúdo. E claro, não esquece de seguir a gente aqui no Instagram para mais posts e conteúdos que agregam valor ao seu tempo. Beleza? Bora lá então. Nas próprias palavras do Mark Zuckerberg, metaverso é um novo capítulo da internet, ou seja, é um novo paradigma que vai redefinir a forma como nós nos relacionamos e interagimos com outras pessoas, ou inclusive a forma como nós trabalhamos e consumimos produtos e serviços. Esse termo ele já existe na literatura, na ficção científica, desde a década de 90 e as pessoas podem confundi-lo com uma realidade paralela, uma Matrix aí que a gente vai ver devido a esse imaginário que os filmes construíram. Ou inclusive um outro viés é confundir o metaverso com games, que é de fato a principal indústria onde a gente pode observar tecnologias desse metaverso operando através de óculos de realidade virtual, por exemplo. Só que não há uma definição objetiva sobre metaverso. A gente pode entendê-lo como a próxima geração das redes sociais, pois existem metaversos sem jogos que são focados pura e simplesmente na experiência social. Portanto, o metaverso ele é, vamos assim dizer, a união do mundo físico, nosso mundo real, com o mundo virtual sem a necessidade de estar em um ambiente 100% digital. Esse mundo virtual é a junção entre uma realidade aumentada, que é aquela que acrescenta elementos digitais ao nosso mundo real, tal como os filtros do Instagram com objetos 3D, ou até mesmo para quem já jogou Pokémon GO vai entender melhor sobre isso. Realidade aumentada. E com a realidade virtual, que é aquela que nos leva para um novo espaço simulado. Agora, deixando um pouco de lado essa parte mais conceitual ou até filosófica sobre o que é o metaverso, o que você precisa entender aqui nesse vídeo é que este é um dos setores mais relevantes do mercado de criptoativos. E criptoativos nada mais são do que ativos digitais, tal como criptomoedas, tokens, protegidos por criptografia e transacionados na rede blockchain, que funciona como uma espécie de livro contábil onde todas as transações elas são registradas de maneira transparente. Ou seja, trocados em miúdos, para quem não entendeu, toda transação ou transferência que nós fazemos dependemos da intermediação financeira de um banco, por exemplo. A tecnologia blockchain ela elimina esse intermediário. E por que é importante mencionar isso? Porque um dos pilares do funcionamento do metaverso é a tecnologia blockchain. E o segundo pilar mais importante são os NFTs. Inclusive, a gente tem um post aqui na Mesma Moeda, no Instagram da Mesma Moeda, bem bacana, inclusive, sobre o que é um NFT. Mas de maneira resumida, um NFT, que a gente traduz como um token não fungível, ele é um criptoativo, ou seja, ele é um ativo digital, cujo valor dele ele é definido pelo princípio econômico da escassez. Então o nome não fungível significa que ele é único e não pode ser substituído, tal como uma obra de arte ou um objeto colecionável. Porém, ele é diferente de uma moeda, que pode ser divisível em várias unidades e ter o mesmo valor. O metaverso ele promete revolucionar a indústria do entretenimento como a gente conhece hoje, possibilitando a criação de novos modelos de negócios e opções de investimento. E atualmente diversos investidores institucionais e megacorporações eles estão buscando ampliar o potencial desse setor, se posicionando de maneira antecipada para criar a infraestrutura necessária à tecnologia para suportar o metaverso. O ponto aqui é: o dinheiro ele já está circulando nesse ecossistema. E onde circula dinheiro, tem oportunidades. E é nesse contexto que dois setores do metaverso eles se destacam. O primeiro deles é o marketplace de NFTs, onde há a compra e venda de tokens, obras de artes e avatares de jogos em blockchain. E o segundo, que são os jogos Play to Earn,
que são games que você acumula capital e depois pode convertê-los em dinheiro. Agora um pouco sobre os segmentos do metaverso. O Marketplace atualmente é um dos maiores, sendo liderado pela OpenSea, que já alcançou o valor de 2 bilhões, alcançou o marco de transacionar 2 bilhões de dólares em um único mês, lá em agosto, se não me falha a memória. E também eles já alcançaram um outro marco, que foi ultrapassar ao todo 10 bilhões de dólares em volume de vendas no mês de novembro desse ano. Agora, o segundo segmento mais relevante dentro do metaverso, sem sombra de dúvida, é o de jogos Play to Earn, que são jogos que funcionam sob a tecnologia blockchain com diversos formatos, sejam jogos de RPG, jogos de mundo virtuais, que permitam aos usuários a interagirem entre si de forma similar a uma rede social. E nesses jogos, os jogadores eles acumulam itens e eles podem realizar diversas combinações entre eles. Essas combinações criam novos itens com características únicas que podem ser negociadas dentro da economia do jogo ou propriamente no marketplace. O melhor exemplo disso é o jogo mais hypado no momento, que é o Axie Infinity, onde o jogador ele treina e utiliza seus Axies, que são monstrinhos no jogo, para batalhar contra outros Axies de outros jogadores em um modo arena, semelhante aí aos jogos de Pokémon, para quem está familiarizado. E cada Axie, na verdade, ele é um NFT. E quando dois Axies cruzam entre si, é gerado um terceiro NFT único. E aí a gente vê aquele princípio da escassez que eu havia comentado no início. Não somente há jogos tipo Axie Infinity, mas também há outros jogos que são chamados os mundos virtuais, que aí a gente tem principalmente o The Sandbox e o Decentraland, que são diferentes dos jogos, como eu havia mencionado, o Axie Infinity. O Decentraland, por exemplo, ele é uma plataforma descentralizada de realidade virtual construída na blockchain da rede Ethereum. Nele, os usuários eles podem criar, vivenciar e monetizar seus conteúdos e aplicações. E nesse mundo é possível comprar e vender terrenos em formato de NFT, realizar pagamentos e ter aí praticamente uma vida online que imita a realidade. A plataforma em si, Decentraland, ela utiliza 2 tokens, que é o Mana, se chama Mana, né, que é a criptomoeda utilizada para pagar bens e serviços virtuais, e a Land, que é uma parcela virtual da plataforma onde é possível criar mundos. E a título de curiosidade, recentemente, um terreno no metaverso da Decentraland, ele foi vendido por um preço recorde, atualmente, né, de 2,4 milhões de dólares. E empresas como a Nike e Adidas já anunciaram sua entrada nesse segmento. Para finalizar, o tema metaverso em si, ele é complexo, porém ele é apaixonante ao mesmo tempo. E abordá-lo no único vídeo é quase como que uma tarefa, assim dizer, impossível. E justamente por isso que futuramente vamos fazer novos posts sobre metaverso, quem sabe até um episódio do nosso podcast sobre o assunto. No mais, agradeço a atenção de todos vocês que assistiram até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Fui.